Deus se apresenta de diversas maneiras na Bíblia e com diversos nomes diferentes. E cada um desses nomes que o Senhor se apresenta tem relação com alguma característica ou atributo relacionado ao seu caráter. O nome Deus tem origem na palavra hebraico El, mas esse El não se refere exclusivamente ao Deus de Israel, porque significa Deus, não exclusivamente ao Deus vivo, mas significa Deus no sentido de divindade. Porém, quando o nome El era usado para se referir ao Deus bíblico, ele era pronunciado de forma composta. El Eloá ou Eloá, que era pronunciado na forma singular, ou El Eloi ou Eloi, que era pronunciado na forma plural, mas não no sentido de deuses, mas sim uma revelação de que o Deus vivo, que o Deus de Israel, é um Deus trino, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Já o nome que Deus se apresentou a Moisés quando chamou ele para libertar o povo da escravidão do Egito, Deus se revelou a Moisés como Yahvé ou Javé, ou como nós conhecemos, Jeová. E assim como está escrito na Bíblia, traduzida para o português, significa eu sou o que sou. E esse nome de Deus, Yahvé, Javé ou Jeová, seria o nome pessoal de Deus. E essa revelação de eu sou o que sou é uma afirmação de que Deus é autossuficiente, de que ele não precisa de mais ninguém para existir. Ele existe única e exclusivamente por si mesmo. Deus é quem é. E quem é Deus? Deus é Deus. Então quando Deus se apresenta a Moisés sendo eu sou o que sou, é como se Deus estivesse falando para Moisés, eu sou Deus. Mas não que Deus fosse um Deus, assim como os outros deuses pagãos. É uma afirmação de que ele é o próprio Deus, de que ele é o único Deus vivo, de que só ele é Deus. Por isso que ele se revela a Moisés dessa forma. Mas esse nome que Deus se revelou a Moisés, Yahvé, acabou sendo substituído posteriormente pelo nome Adonai, que significa Senhor. E é por isso que a gente encontra muito na Bíblia a palavra Senhor, e é também por isso que até hoje nós chamamos Deus de Senhor. O Senhor, Deus é o Senhor, e Deus passou a ser chamado pelos judeus por Adonai, ou Senhor, por causa dos 10 mandamentos. Em Êxodo 20, quando Deus ordenou os 10 mandamentos a Moisés, o terceiro mandamento é que eles não poderiam pronunciar o nome de Deus em vão. E a partir disso, os judeus passaram a considerar o nome Yahvé, Javé ou Jeová como o nome santo de Deus. Então, a partir daí, eles passaram a chamar o Senhor de Adonai, ou Senhor. Mas Deus também é conhecido como El Shaddai, ou o Deus Todo-Poderoso. E essa foi a forma que Deus se revelou a Abraão, em Gênesis 17:1, quando o Senhor reafirmou a promessa que tinha feito a Abraão, que a descendência dele seria numerosa, e a partir da descendência dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. E Deus se apresentou dessa forma a Abraão para mostrar que só ele tem todo o poder, que todo o poder que existe na terra provém dele, e que através do poder dele, ele pode fazer o que quiser, inclusive fazer com que uma mulher estéril possa ter filhos. Por isso é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Um outro nome de Deus é El Elyon, que significa o Deus Altíssimo. Deus foi chamado assim por Melquisedeque, quando Melquisedeque encontrou Abraão e o abençoou no nome do Deus Altíssimo. E esse nome, El Elyon, ou Deus Altíssimo, significa que o Senhor tem a posição mais alta de toda a criação, que só o Senhor está sentado no mais alto e sublime trono. Significa que Deus está acima de todos, e que aqui na terra, independente do nosso cargo, independente da nossa classe social, somos todos iguais, porque Altíssimo mesmo só existe um, que é Deus. Um outro nome que Deus é reconhecido é como El Olam, ou o Deus Eterno. E esse nome, El Olam, revela a eternidade de Deus. Essa revelação de Deus significa que ele possui existência por si próprio, que diferente de nós, Deus não depende de ninguém para existir. Deus existe por si mesmo. E se Deus existe, logo, ele é eterno, diferente de nós que fomos criados e passamos a existir a partir dele. Significa que Deus não possui passado nem futuro. Significa que Deus não possui nem tempo de início, nem tempo de fim. Significa que a eternidade é o próprio presente de Deus. Deus habita no tempo presente na eternidade. Por isso é o Olam, ou Deus eterno. Irmão, se minha pronúncia estiver ruim, não leve em consideração, porque eu não sei falar hebraico. Valeu? Um outro nome que é muito conhecido de Deus é Yahvé Jireh ou Jeová Jireh, que significa o Senhor provê, o Senhor proverá ou Deus de provisão. Deus foi chamado por esse nome por Abraão em Gênesis 22:8, quando o Senhor pediu que Abraão entregasse Isaac como sacrifício, e Abraão estava indo com Isaac no Monte Moriá. Então Isaac perguntou a Abraão: meu pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão respondeu: meu filho, Deus proverá. Por isso Jeová Jireh, ou Deus que provê, ou o Deus da provisão. E essa revelação de Deus com Abraão tem a ver com seu caráter provedor. Deus provê. O Senhor, ele supre todas as nossas necessidades. Como disse o salmista no Salmos 37:25, nunca vi um justo mendigar o pão. Isso significa que o Senhor, ele provê todas as nossas necessidades. Que o Senhor não nos permite passar por necessidades. Ele supre todas as nossas necessidades. E
isso está muito relacionado àquele testemunho que acho que todos nós já vimos alguma vez, de sempre que tem alguém passando por necessidade e ora a Deus, aparece uma outra pessoa do nada e traz alimentos ou traz mantimentos para essa pessoa, sem saber de nada, sem saber que essa pessoa estava passando por necessidade. Isso está muito relacionado ao Deus da provisão. É o Senhor quem envia pessoas para suprir as nossas necessidades, porque indiretamente ou diretamente falando, é Ele quem supre todas as nossas necessidades. Por isso, Yahvé Jireh, ou Jeová Jireh, ou o Deus da provisão. Um outro nome de Deus é Yahvé Shalom, ou Jeová Shalom, que significa o Senhor é a paz. E o contexto que o Senhor foi chamado por esse nome, Jeová Shalom, está em Juízes 6:24. E Deus foi chamado assim quando escolheu Gideão para lutar contra os midianitas que estavam oprimindo o povo judeu. Então Gideão ficou com medo porque fazia parte do menor clã de Israel e porque ele era o menor da sua família. Ele era a pessoa menos importante da sua família. Então quando Deus afirmou que estaria com Gideão e Deus provou isso a Gideão, Gideão ficou mais tranquilo, Gideão ficou com o coração em paz. É como se toda a aflição que Gideão estivesse sentindo, não apenas a aflição do povo estar sendo oprimido, mas também a aflição dele ter que liderar o povo, sendo o menor da sua família, fosse preenchida com a paz de Deus, porque ele sabia que ele não iria sozinho, ele sabia que Deus estaria com ele. Então isso trouxe paz ao coração de Gideão. E essa revelação de Deus significa que Deus é a nossa paz. Se temos de fato o Senhor como Deus, nós podemos viver tranquilamente em paz. A gente não precisa se preocupar, porque o Deus da paz está conosco. Por isso Jeová Shalom. E um outro nome de Deus é Yahvé Tsidkenu, ou Jeová Tsidkenu. Irmãos, lembrando que eu não sei falar em hebraico, que eu não sei pronunciar as palavras em hebraico, eu vou deixar escrito aqui direitinho para que vocês entendam o que eu estou falando, mas a minha pronúncia é horrível. O importante é o conteúdo da mensagem que eu estou trazendo para você. E esse nome Jeová Tsidkenu significa Deus é a nossa justiça. E esse nome de Deus, Jeová Tsidkenu, ele faz referência direta ao Messias, faz uma referência direta a Jesus Cristo. E Deus foi chamado assim em Jeremias 23:6. E essa revelação do nome de Deus mostra que Deus de fato é a nossa justiça. Porque se Deus é um Deus justo, se Deus é o justo juiz, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todos nós como pecadores deveríamos morrer, já que Deus é um Deus justo e o salário do pecado é a morte. Porém a justiça de Deus e a punição de Deus para o nosso pecado aconteceu em Cristo. Jesus morreu em nosso lugar para que pudesse se cumprir a justiça de Deus, e a partir da morte de Cristo, Deus passou a ser a nossa justiça. Por isso Jeová Tsidkenu. Então, irmãos, é isso. Espero que você tenha gostado. Esses são apenas alguns dos nomes que Deus se revela na Bíblia. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu joinha, não esquece de deixar o seu gostei para poder contribuir com o crescimento do canal. Eu ainda conto com a sua inscrição para poder bater essa meta de 1000 inscritos e poder monetizar o canal. Valeu? Então, irmãos, é isso e até o próximo vídeo.